Faz mais do que pedimos, mais do que pensamos. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti a exaltação, por tudo que Tu és, por tudo que Tu faz, pelo Teu cuidado em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado, nos protegido nessa terra. O Senhor tem nos prosperado nessa terra, o Senhor tem suprido as nossas necessidades nessa terra. O Senhor tem nos dado amigos, o Senhor tem nos dado família, o Senhor tem nos dado irmãos. Nosso relacionamento contigo, Senhor, tem sido mais perto. Nós temos muitos motivos para Te agradecer. O Senhor tem cuidado dos nossos familiares que estão distantes de nós. E mesmo diante, Senhor, de tantas más notícias, mesmo diante de tanta pressão, mesmo diante, Senhor, de tantas coisas que acontecem à nossa volta, o Senhor se mostra sendo fiel. E nós a Ti somos gratos por isso, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós queremos, meu Deus, continuar na Tua presença. Nós queremos continuar vivendo o Teu querer. Ajuda-nos a conhecer o que o Senhor quer de nós. Continue, ó Deus, se revelando às nossas vidas, falando ao nosso coração. Nós queremos, meu Deus, viver uma vida, Senhor, de fé. Uma vida baseada na certeza daquilo que a Tua palavra revela. Por isso, meu Deus, se o Senhor se mostrar a nós nessa manhã, se o Senhor falar ao nosso coração nessa manhã, se o Senhor nos der a direção certa na qual nós devemos seguir e prosseguir, meu Deus, tudo será diferente na nossa vida. Por isso, ó Santo Deus, em nome de Jesus, ouça cada oração sincera, ouça cada clamor que nessa manhã é apresentado ao Senhor, por esse homem, meu Deus, que se entrega a Ti, por essa mulher, meu Deus, que se entrega a Ti, por esse jovem, meu Deus, que se coloca em Tuas mãos, porque sabe que com o Senhor o futuro dele será promissor. Oh, Santo Deus, bendito é o Senhor, bendito é o Teu nome. Por isso, Senhor, Te exaltamos na beleza da Tua santidade. Santo, 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 santo. Justo, fiel, forte, poderoso, bendito. Adore ao Senhor. Diga ao Senhor que você o ama, diga ao Senhor que você o adora. Diga ao Senhor que Ele é justo, que Ele é forte, que Ele é santo. Você pode adorar por aquilo que Ele é, você pode exaltar por aquilo que Ele faz, você pode render ações de graças por aquilo que Ele fez. Oh, esse Deus continua agindo, operando, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é digno de aceitação, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Vem, Senhor, cresça na nossa vida, Pai, cresça na nossa vida, Senhor. Toma o espaço que é Teu, Senhor. Nosso coração está aberto, Senhor. Aleluia. Apareça, Senhor. Faça a Tua vontade, Deus. Aleluia. Infinita humildade. Oh, cresça. Cristo em nós é a esperança da glória. Diga a Ele. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Senhor. A Tua presença é real nas nossas vidas. A Tua presença é real na Tua casa nesta manhã. Meu Deus, tenha liberdade de falar conosco. Tenha liberdade, Senhor, de revelar a Tua palavra. E que a fé, Senhor, que for produzida em cada coração, dê condições desse homem e dessa mulher avançar, prosseguir, tomar posse da bênção. Ter testemunhos, meu Deus, para contar para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus.
E você que crê de todo o coração, diga obrigado, Senhor, pela tua presença. Tenha liberdade de falar ao meu coração, de revelar à minha vida a tua vontade, para que eu caminhe sobre ela. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos glorificar o Senhor com as nossas palmas. Vamos dar a Ele o nosso melhor. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Vamos se assentar em nome de Jesus. Que bom estarmos na casa do Senhor. Que alegria nos reunimos mais um dia para podermos buscar a face do nosso Deus, para abrirmos o nosso coração, para buscarmos meditar na sua palavra, para crescermos no entendimento, para sermos a bênção que Deus ele tem nos chamado para ser. Amém? Eu quero hoje tratar de um assunto que Deus colocou no meu coração. Eu quero falar sobre a vontade de Deus. Quem aqui quer viver a vontade de Deus? Mas há algo que nós precisamos ter claramente na nossa vida. Porque, claro, a gente fala assim, eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero assumir, a vontade do Senhor na minha vida. Mas nós precisamos, meus irmãos, entender claramente o quão importante é compreendermos e vivermos a vontade de Deus. Porque se nós não tivermos esse entendimento pleno, nós vamos muitas vezes sabendo que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, resistir um pouco em querer fazer a vontade de Deus. Lá em Mateus, no capítulo de número 6, se você está com a sua Bíblia, vamos já abrir por gentileza. O Senhor Jesus, ele, diante de um pedido dos discípulos que disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, ele traz um modelo de oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Nesse momento, o Senhor Jesus destaca muitas coisas importantes nessa oração, que não é uma oração para ser repetida, para ser igual uma reza. O Pai Nosso é um modelo de oração, ou seja, é uma forma como Jesus ele explica que nós podemos nos chegar diante de Deus. E ali existem alguns pontos que são de fundamental importância. É importante compreender isso, porque a oração ela é feita baseada numa inspiração do nosso coração para com Deus, numa liberdade de abrir o coração, de falar, de se expressar, e não simplesmente repetir frases. A oração do Pai Nosso, quando ela é meditada e quando ela é entendida, ela mostra muitos aspectos importantes da oração que podem ser colocados diante do Senhor. Mas, dentro dessa oração, há algo e há um ponto que eu quero nessa manhã chamar a sua atenção. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, verso de número 10, diz o seguinte: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Então, quando nós aprendemos sobre a oração do Pai Nosso, uma das coisas que o Senhor Jesus, nesse modelo de oração, ele ensina, é que na oração nós devemos buscar o reino de Deus. E nós devemos clamar para que seja feita a vontade de Deus, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Há um ponto que é importante nós destacarmos, meus irmãos, é que nós hoje, nós vivemos em um mundo onde existe uma exaltação muito grande a eu fazer aquilo que eu quero fazer. A eu ser livre para fazer aquilo que eu acho que é bom. A eu ser livre para poder cumprir os meus desejos. Então, hoje a gente vive uma exaltação muito grande ao querer pessoal. E por conta dessa exaltação ao querer pessoal, falar em fazer a vontade de Deus, muitas vezes para nós parece ser uma perda. Por isso que eu digo que, por mais que a gente saiba que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, por mais que a gente possa dizer, não, que seja feita a tua vontade, se eu não tiver a compreensão, meu irmão,
do que realmente é a vontade de Deus e o que ela traz para a minha vida, eu vou achar que em alguns momentos fazer o que Deus quer de mim, para mim é prejuízo. Fazer o que Deus quer de mim é me limitar a eu poder viver uma vida de liberdade ou eu ser feliz. Porque quando eu vivo dentro desse ambiente que nesses dias nós temos vivido, fazer a vontade de Deus para muitos parece ser prejuízo, para muitos parece ser perda. E se eu tiver essa mentalidade, eu vou ter dificuldades em poder fazer a vontade de Deus, em poder seguir o sim que Deus tem para a minha vida, ou em poder respeitar o não que o Senhor também impõe para mim. Mas por ser da vontade dEle e por Ele querer o melhor para mim, Ele muitas vezes vai me dizer sim, mas muitas vezes Deus também vai me dizer não. Eu estou disposto a seguir no sim do Senhor? Ou eu estou disposto a respeitar o não do Senhor da minha vida? Uma coisa que eu preciso ter em mente é o seguinte, meu irmão. A vontade de Deus nem sempre ela vai ser confortável. A vontade de Deus nem sempre vai ser confortável. Mas a vontade de Deus, uma coisa é certa, ela vai ser perfeita. Seja feita a tua vontade. Nós vamos nessa manhã meditar na vida de 3 pessoas que entenderam a importância de seguir não na sua liberdade pessoal, não nos seus desejos pessoais, mas na vontade de Deus. E mesmo que parecesse ser perda seguir a vontade de Deus, pelo fato deles terem decidido e terem optado por seguir a vontade de Deus, eles acabaram sendo muito bem-sucedidos nas suas missões, nos seus propósitos, nas suas vidas. E é por isso, meu irmão, que eu e você hoje estamos aqui podendo glorificar a Deus. É por isso que nós podemos olhar a estes exemplos e a gente pode buscar aplicá-los na nossa vida. Primeira pessoa que eu quero destacar aqui, que a Bíblia Sagrada relata, está lá em Lucas capítulo 1, verso 38. Nós vamos falar sobre Maria, a mãe de Jesus. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 38. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 38. Lucas 1, 38. Diz assim, Lucas, capítulo 1, verso 38. Está escrito: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Vamos entender a história? Quem era Maria? Maria era uma jovem, solteira, mas estava comprometida com um homem chamado José. Era o seu noivo. E sem dúvida, uma jovem que está namorando, que está noivando, qual que é o sonho dessa jovem? Primeiro, casar, né? Primeiro casar. As jovens solteiras aqui não têm sonho de casar? Então, uma jovem, sem dúvida, a vontade dela, o desejo dela, o que que é? É casar. É poder, né, ser esposa. É poder ser mãe. É poder ter uma família. É seguir o curso natural da vida. Com certeza, Maria não era diferente. Porque Maria estava noiva, ou seja, ela estava dando passo para a construção de uma família. Então essa é a vontade pessoal de todo mundo. Crescer, se relacionar, ser feliz, não é verdade? Estava dando certo,
tem muitas pessoas que querem também família, mas tem uma crise por aí hoje em dia, né, pessoal, de relacionamentos, que o pessoal tem umas dificuldades aí, né? As coisas às vezes ficam complicadas. Na minha época, né, de jovem, eu digo uma coisa para você. Às vezes as moças, elas falavam assim, tá difícil encontrar rapaz para casar. O pessoal até dizia, né, que no passado, né, encontrar um homem estava assim, igual encontrar um orelhão. Né? Lembra dos orelhões? Aqueles telefones públicos, né? Porque falava assim, ó, metade deles estão ocupados e metade está quebrado, não funciona. Né? Então, era uma dificuldade. Então, hoje em dia parece que não está diferente, né? Hoje em dia, com essa liberdade toda aí, parece que as pessoas estão deixando um pouco a natureza de lado. E a gente vê que muitas pessoas querem ser felizes, querem encontrar a pessoa certa, mas estão tendo uma dificuldade. A Maria já não, a Maria encontrou José, os dois estavam relacionados, né, ainda mais naquele tempo, ou seja, tinha a promessa de casamento, estava tudo certo para ser feliz. Então, essa é a vontade pessoal. Só que o que acontece? Aparece para essa jovem, que está ali já comprometida, prestes a viver a realização de um sonho, né, para aquela jovem, chegar no seu casamento, poder ter família. Chega o anjo do céu para ela, e já diz que ela é uma pessoa agraciada, né? E diz o seguinte, olha, Maria, a tua vontade pode ser toda essa aí, né? Você vai casar daqui a pouco com José, você vai ter família, só que tem a vontade de Deus para você. A vontade de Deus é que através de você seja gerado o Salvador. É que através de você seja gerado o Filho de Deus. Então veja, a gente tem a vontade humana e a gente tem a vontade divina. A vontade humana e a vontade divina. E aí, para que a gente viva a vontade de Deus, algumas consequências podem surgir. E qual é a consequência nesse aspecto? Porque é um privilégio você poder gerar diante de você o Filho de Deus. É um privilégio ou não é? É um privilégio ou não é? Só que, como que vai se explicar que uma mulher solteira, ela ficou grávida? Como é que vai explicar para a sociedade que uma mulher solteira ficou grávida? Veja, hoje em dia, quando uma moça solteira, ela já fica grávida, mesmo com essa liberalidade da comunidade que a gente vive, do mundo que a gente vive, é visto com bons olhos. Por mais que as pessoas saibam que as pessoas vivam hoje uma vida de casado, sem ser casado, e aquela coisa toda, e o sexo, né, as relações sexuais serem assim abordadas de uma forma, mas quando uma moça aparece grávida antes de casar, o pessoal já começa, né? Então já surgem comentários, já é um problema. Agora vamos contextualizar para mais de 2000 anos atrás. Em uma cultura que hoje ainda é uma cultura fechada dentro dos países árabes, dentro dos países judaicos. Mas e você imagina, há 2000 anos atrás, como é que Maria seria vista? Hã? E o José, o noivo dela? Ele sabia que não era dele. Se não é dele, significa que ele foi traído. Significa que ele foi traído. Então veja, a vontade de Deus nem sempre é confortável. E muitas vezes a vontade de Deus pode parecer para nós uma perda. Porque a vontade de Deus, aparentemente, pode trazer, humanamente falando, algumas consequências. Então, no caso dela, o que era? É deixar de ser vista como uma mulher pura, mas ela estava sendo escolhida porque ela era uma mulher pura. Deixar de ser vista como uma mulher honesta, mas ela está sendo escolhida porque ela era uma mulher honesta. E aparentemente, meu irmão,
romper com o sonho do casamento que estava para acontecer, porque ela poderia ser mal vista pelo homem que ela amava, a ponto dele não acreditar que ela estava falando a verdade, que aquilo era uma obra do Espírito Santo. Porque até então, desde quando que ouviu-se falar que alguém poderia engravidar simplesmente por uma manifestação divina do Espírito Santo? Quem iria, meu irmão, conceber que algo disso seria real? Parece uma história daqueles contos de fada, não parece? Então você veja que haveriam consequências que estariam claras para ela. Ela teria, meu irmão, que enfrentar, olhar nos olhos do José, a ponto de dizer: José, eu te juro, eu não fiz nada, isso é obra do Espírito Santo. E outra coisa, José, você precisa me aceitar logo agora, porque senão depois, se a barriga crescer, complicou. Então tem que ser agora, tem que ser já, nós vamos ter que consumar esse casamento aqui agora. Com certeza isso não foi algo muito simples, porque o próprio Espírito Santo, meu irmão, teve, né, que agir, o próprio Deus teve que agir e mandar o anjo lá para poder falar com José, para falar: calma, José, vou te contar o que na verdade está acontecendo. Você precisa entender e aceitar também a obra de Deus, porque não é só Maria, mas você também fazem parte de toda essa obra. Porque não é da descendência de Maria que está vindo o Salvador, é da descendência de José que está vindo o Salvador, para que se cumpra o que diz a palavra. Então foi uma obra perfeita. Não era um filho gerado por um homem e uma mulher, era uma obra do Espírito Santo. Mas ele, por ser o chefe, é a descendência dele. É igual quando hoje uma pessoa, ele toma a decisão de: eu vou adotar uma criança, eu tenho um ato de amor e eu vou adotar uma criança. Quando você termina o processo legal, essa criança não vai ter o nome do pai biológico, ela vai ter o seu nome, aquele teu sobrenome. Inclusive, se você morrer, quem é que vai herdar sua herança? Porque ele é tido como seu filho, é legítimo. Então, não era só Maria que tinha que se submeter à vontade de Deus, José também tinha. Mas veja só, eu tenho muitos homens aqui. Irmãos, homens, fala a verdade. Fala a verdade. Chegar a mulher para você e falar assim: estou grávida. Como é que o homem reage? Aceitar isso de uma forma... Aí, homens, fala para mim. É fácil? É fácil? Então você veja a situação. Mas o que foi que Maria respondeu em relação a tudo isso? Versículo de número 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim o quê? A tua palavra. Meu irmão, o fato de Maria ter se submetido à vontade de Deus abriu o caminho para que nós pudéssemos viver salvação. Então, quando a vontade de Deus ela é revelada para mim e para você, por mais que pareça que a gente possa ter perdas sociais, porque a vontade de Deus muitas vezes nos limita a nós vivemos algumas coisas, fazemos alguma coisa ou aceitamos alguma coisa. Mas isso abre caminho também para a salvação. Isso abre caminho para a libertação da família, isso abre caminho para a salvação da família, isso abre caminho para a restauração do lar e de propósitos. Por isso, meu irmão, o Senhor Jesus ensinou na oração: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse é um ponto. E Maria deixa isso claro para nós. Por mais que aparentemente a vontade humana fosse essa: eu vou casar, eu vou ter filho, eu vou ser feliz e não sei o quê. A vontade de Deus era diferente. É que o processo na vida dela fosse outra. E eu lhe digo, Maria deixou de se casar? Não. Deixou de se casar com o homem que ela amava? Não. Deixou de ser vista como uma mulher pura e santa?
Não. Tanto que os anos se passaram. E até hoje ela é vista como uma mulher agraciada. Porque foi através dela que foi gerado o Salvador. Então você veja, a vontade de Deus, meu irmão, ela faz com que você tenha vida longa, posteridade. A vontade pessoal, ela te limita ao curto prazo. A vontade de Deus, não. Outro ponto. Falamos de Maria. Eu quero agora falar sobre Davi. 2 Samuel, capítulo de número 12. Vamos lá. 2 Samuel, capítulo de número 12. Verso de número 22. 2 Samuel, capítulo 12, verso 22. Quem já achou, diga amém. 2 Samuel 12, 22. Diz assim: E disse ele, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Deus se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, Davi, em dado momento, ele cedeu aos desejos carnais. E todos nós conhecemos a história. Ele estava um dia no seu terraço e viu uma mulher que estava se banhando, e aquela mulher chamou a atenção dele demais. Ele a desejou, a cobiçou, mandou chamá-la, se deitou com ela. Essa mulher era Batseba. E essa mulher acabou engravidando. E aí, embora ele fosse o rei, embora ele, pela cultura que eles viviam, que não era a vontade divina, mas a cultura do ambiente que eles viviam, davam a eles condições de se casarem mais de uma vez, sem a aprovação de Deus. Mas eles absorveram uma questão cultural. Só que aquela mulher era casada. E o rei estava cometendo adultério. Por mais que ele tivesse uma liberdade de poder, segundo a cultura, ter outros casamentos, mas ele não podia trair as suas esposas. Ele não podia viver prática de adultério. Porque havia lei que trazia condenação em relação a isso. Só que o que foi que aconteceu? Ele, para poder esconder aquele ato, ele chega e ele arma um plano extraordinário. Manda o marido que está vindo da guerra, manda ele passar umas noites aí com você, e aí está tudo certo. Ele vai voltar para a guerra, vai ficar um tempão lá. Quando ele voltar, você já está com o filhinho no colo, e está tudo certo. E aí você diz que é dele. Ele talvez vai questionar, porque sei lá se o olho do rei era azul, era verde ou era preto. Talvez que poderia ter um olhinho diferente, assim, né, quando olhasse, quando pequeno. Mas isso aí faz de conta que puxou dos avós, dos tios, dos bisavós, ou então foi uma obra da natureza. Não vai parecer muito comigo, mas tudo bem, né? Mas depois você... E está tudo certo. E vive a vida. Só que não deu nada certo. Porque o homem veio, mas o marido dela não se deitou com ela, era um soldado fiel, preferiu ficar em guarda no castelo, lá no palácio do rei. E aí o rei não viu outra condição senão matar o marido. Não matou com as próprias mãos, mas deu ordem que ele fosse na linha de frente da batalha. E claro, ele sabia que aquilo ali faria com que provavelmente ele morresse. Tinha condição. Então, foi requerido o sangue do Urias das mãos de Davi. Isso era claro. E o profeta Natã se chega a ele e o repreende de uma forma muito dura. E Davi aceita aquela repreensão. Davi não questiona, Davi aceita aquela repreensão, e continua a sua vida. Só que agora estava nascendo o bebê da Batseba, o bebê fruto do pecado, fruto do adultério.
E aí quando aquela criança nasce, aquela criança logo ela adoece. E aí, meu irmão, o rei jejua, o rei se isola, o rei ora, porque a determinação de Deus foi: essa criança não vai viver, porque ela é fruto de um adultério. Essa criança não vai viver, essa criança vai morrer. A vontade de Deus, meu irmão, não era que o fruto do pecado prosseguisse, a vontade de Deus era que o fruto do pecado fosse exterminado. Só que, qual que era a vontade de Davi naquele momento? Era que o menino morresse? Era que ele perdesse o filho do adultério? Era que o filho do adultério padecesse? Não, meu irmão. Ele queria que o filho do adultério fosse vivo. E muitas vezes até justificado: Deus, mas o que essa criança tem a ver com o meu erro? O que essa criança tem a ver com o erro da mãe dele? Deus, por que essa criança vai ter que pagar por conta do nosso erro? Ela não tem nada a ver com isso, ela é inocente. Ela não pediu para vir ao mundo. Então, quando às vezes, meus irmãos, a gente quer com que a nossa vontade prevaleça, mesmo que seja para que um fruto de pecado permaneça, a gente usa de muitas justificativas. Como muitas vezes querendo tirar a responsabilidade daquilo que foi gerado, a ponto de dizer: não, mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver eu fazer tal coisa, não tem nada a ver eu frequentar tal lugar, não tem nada a ver eu ingerir determinada substância, não tem nada a ver eu fazer uma marca no meu corpo, não tem nada a ver eu fazer algumas coisas, porque a gente traz como se isso fosse algo. Só que a vontade de Deus era: a prática do pecado não deve continuar. O fruto do pecado não deve continuar. Então você veja que muitas vezes, meu irmão, há conflitos. Por quê? Porque Davi sabia que essa perda ia trazer dor, essa perda ia trazer sofrimento, essa perda ia trazer luto, essa perda ia reconhecer que houve realmente uma falha diante de Deus e que Deus não passou a mão na cabeça diante dessa falha, porque na cabeça dele, bom, se Deus perdoar, então significa que Deus realmente perdoou. Só que não tem nada a ver o fruto do pecado continuar vivo com o perdão de Deus. E o perdão de Deus não significa que as consequências do erro não existam. Porque ser perdoado é uma coisa, mas às vezes a consequência dos erros, elas perduram. Só que, meus irmãos, naquele momento em que ele orou, ele jejuou, ele se consagrou e o menino morreu, o Davi fez o quê? Ele ficou revoltado com Deus? Ele ficou chateado com o Senhor? Não. O que foi que o rei ele disse? Volta lá na leitura, verso de número 23. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderia eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Sabe, meus irmãos, a vontade de Deus muitas vezes parece nos quebrar. A vontade de Deus muitas vezes parece nos quebrar. Poxa, Deus é mau, né? Deus não precisava fazer isso com aquela criança. Só que a verdade, meu irmão, é que a vontade de Deus não nos quebra, a vontade de Deus nos restaura. Davi precisava se levantar, e ele como rei, ele precisava deixar claro isso, de que Deus realmente o havia perdoado. Só que a partir de então, novas atitudes e uma nova vida e uma nova postura ele precisava ter, para que ele pudesse passar essa visão ao restante do povo, porque ele era visto como um homem segundo o coração de Deus, e não como uma pessoa qualquer. Que seja feita a tua vontade. Às vezes, meus irmãos, a gente passa por situações na vida que a gente não quer abrir mão. Às vezes a gente tem pessoas ao nosso lado que estão sofrendo, às vezes familiar nosso. E às vezes a gente não abre mão. E a gente depois, quando perde, coloca até a culpa em Deus. Por que o Senhor tirou de mim essa pessoa? Por que estar com Deus é infinitamente melhor?
Então, meu irmão, viver a vontade de Deus às vezes parece ser difícil, parece ser duro. Mas a vontade de Deus não tem um intuito de prejudicar, a vontade de Deus tem um intuito de restaurar, de fortalecer, de poder, meu irmão, nos trazer a enxergar de uma forma diferente e a ter também postura e posicionamento diferente. Que seja feita a tua vontade. Enquanto todo mundo achava, meu Deus, o rei agora vai, porque ele já não comia, ficou de jejum, não queria saber de nada, estava lá, agora que a vida dele acabou. Não, ele na hora botou roupa de festa e falou, vamos celebrar. Porque ele não vai vir a mim, mas eu vou ir até ele. O que Davi entendeu? Aquele menino, ele pode ter falecido, mas ele não foi condenado ao inferno. Muito pelo contrário. Mas aquele menino foi poupado de viver uma vida crescendo e sendo visto e atacado como filho do adultério, filho da prostituição. A gente não entende, mas Deus poupou essa criança. Deus poupou essa criança. É assim que Deus faz, a vontade dele é certa. A vontade dele não te coloca para baixo, a vontade dele te coloca para cima. A vontade dele, meu irmão, te dá vida. Queira viver a vontade de Deus. Outro aspecto importante. Nós vamos falar sobre o Senhor Jesus. Lucas, capítulo de número 22. Olha só. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, verso 42. Lucas, capítulo de número 22, verso 42. Diz, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça minha vontade, mas a tua. Meu irmão, olha que poderoso isso aqui. Jesus veio a esse mundo e Jesus não veio como Deus. Jesus veio como homem. Em obediência, em submissão ao Pai. Foi assim que veio o Senhor Jesus. E Jesus, quando veio, Jesus sabia, meu irmão, que ele estava vindo por uma missão. Ele estava vindo por um propósito. Ele estava vindo para ser o Salvador. E Jesus sabia que ele teria que passar por um processo que não seria um processo fácil. Porque ele, na sua natureza divina, ele receberia sobre ele os pecados da humanidade. E desde o momento que ele fosse feito pecado, o que é que o pecado faz? Ele nos separa de Deus. Então haveria uma separação do Senhor para com Deus. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Jesus sabia disso. E Jesus sabia que estava se aproximando o momento disso acontecer. Mas ele tinha uma missão. Então, naquele momento que ele se retira e vai ao Getsêmani, e ali ele começa a orar, meu irmão, ele começa a entrar num conflito muito grande dentro dele em oração, chega até a gotejar sangue. E Jesus chega na oração dizendo, Senhor, se queres, passa de mim esse cálice. Porque a vontade humana naquele momento era não passar por aquele sofrimento que ele passaria, não passar por aquela separação que ele passaria. A vontade humana é, eu estou aqui para cumprir a tua vontade, mas não tem outro jeito. Eu estou aqui para fazer o que o Senhor quer, mas não tem uma outra forma. Eu não sei se talvez você se perguntou, Deus, eu tenho que passar por isso mesmo? Você já se perguntou assim? Deus, eu tenho que passar por isso mesmo? Deus, eu tenho que enfrentar, não tem outro jeito não? Eu tenho que enfrentar isso mesmo? Não é? São aqueles desafios que a gente sabe que tem que passar, mas às vezes tem uma forma, né? Às vezes eu vejo na rádio, o pessoal pergunta assim, né? Olha, eu tenho já o meu green card aqui há 10 anos, tal. Não tem um jeito de eu fazer o teste de cidadania sem precisar falar inglês? A gente sabe que para poder fazer o teste tem que falar inglês, né? Tem que falar inglês. Mas
não tem um jeito não de fazer. Eu sei que tem, mas não tem uma forma de poder driblar. Não pode ser em português mesmo, não é de Portugal não, tem que ser o português do Brasil, viu? Né? A gente vai tirar a nossa carteira de motorista aqui, a mesma coisa, né? Não dá para fazer o teste em português não, porque é mais fácil, né? Pelo menos eu entendo de uma forma melhor. Você sabe que na verdade não é, mas se a gente puder dar um jeitinho, a gente dá, né? Então, o Senhor, ele tinha que cumprir uma missão, tinha que cumprir um propósito. Mas você veja o que a vontade humana, se puder, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a vontade de Deus, meu irmão, não era que ele não vivesse aquele momento, mas ele precisava viver aquele momento. Porque já havia sido profetizado que seriam nas chagas dele que seriam colocadas as nossas dores e as nossas enfermidades. Meu irmão, já estava escrito que ele teria que ser colocado no madeiro, porque o texto sagrado dizia: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Estava escrito que fariam sorte sobre ele. Ele precisava passar por aquele momento de chacota. Então a vontade do homem é, não dá para ter um jeitinho, eu não vou deixar de fazer, eu não vou deixar de cumprir, eu não vou deixar, mas não dá para ser do meu jeito, não dá para ser da minha maneira, não dá para ser da minha forma, mas a vontade de Deus é que seja daquele jeito, daquela maneira e daquela forma. Era necessário. Meu irmão, Jesus sabia que se ele cumprisse a vontade de Deus, seria difícil, haveria dor, haveria sofrimento. Ele sabia de tudo isso. Porque a consequência de você seguir a vontade de Deus, muitas vezes, humanamente, volto a dizer, parece ser muito grande, meu irmão. Só que Jesus também, como Maria, teve a resposta certa. Como Davi teve a resposta certa, o Senhor Jesus, mais do que todo mundo, teve a resposta certa. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita o quê? A tua vontade. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não importa se for difícil, não importa se for trabalhoso, não importa se for árduo, não importa se esse caminho que eu estou trilhando para seguir seja um caminho que ninguém o queira, mas se essa é a tua vontade para a minha vida, Senhor, eu estou disposto. Não importa se eu não tenho amigos do meu lado, se eu não tenho pessoas do meu lado, não importa se eu seja mal visto ou criticado pelas pessoas, ou acham que eu estou ficando beato demais, ou acham que eu estou quadrado demais, ou acham que eu preciso evoluir, que eu preciso não sei o que lá. Seguir a vontade de Deus, meu irmão, não é fraqueza. Seguir a vontade de Deus não é fraqueza. Mas seguir a vontade de Deus, meu irmão, diferente de tudo isso, significa você ter uma força que é controlada. Porque você tem condição de passar pelo momento mais difícil, mas você aí não está fora do controle. Porque você sabe o porquê você está passando por aquilo. Você sabe o porquê você está enfrentando aquilo. Você sabe o porquê você está se dedicando em relação àquilo. Para todo mundo, você parece que você é fraco. Ah, você cedeu. Você poderia ter feito diferente. Mas seguir a vontade de Deus não é fraqueza, meu irmão. É força controlada, é diferente. É você avançar com confiança. É você avançar com convicção. E você saber que Deus está no controle. E você saber que você tem Ele junto com você, para te ajudar a passar por aquele momento que é árduo, que é difícil. Que as pessoas não querem, que as pessoas fogem, mas você não vai fugir. Porque você sabe que ali está a vontade de Deus para a tua vida. Por isso é que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. E seja feito o quê? A tua vontade. Esteja disposto a viver a vontade de Deus. Esteja disposto a viver a vontade de Deus.
Você está disposto a isso? Então vamos colocar diante de Deus, meu irmão. Vamos abrir o coração. Vamos rasgar a nossa vida diante do Senhor. Vamos abrir o coração e vamos buscar a face de Deus. Porque eu sei que Deus vai nos ajudar. Eu sei que Deus vai nos abençoar. Coloque assim as duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. E diga assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que me direciona a viver não a minha vontade, mas a viver, Senhor, a tua vontade. E por mais que pareça que hajam consequências à minha volta, por seguir a tua vontade, por mais que pareça ser difícil, ser constrangedor, ser difícil viver a tua vontade, mas eu reconheço que a tua vontade, Senhor, é o melhor para mim. Converse com Deus. Converse com o Senhor. Abra o teu coração. Pai de amor, eu quero juntamente com os pastores Messias e Gilbert me unir nessa oração. Porque, Senhor, nós queremos buscar realmente a tua vontade em nossas vidas. Nós queremos, meu Deus, buscar viver a tua vontade na nossa vida. Como Maria, meu Deus, buscou viver. Como Davi, meu Deus, buscou viver. E principalmente como o Senhor buscou a viver. Porque, meu Deus, foi por cumprir a vontade do Pai que hoje, Senhor, nós podemos estar aqui nesta igreja, nós podemos estar aqui nesse altar, nós podemos, Senhor Jesus, estar aqui em oração e nós podemos ter esperança. Esperança de viver, Senhor, o melhor em nossas vidas, não somente aqui, mas também esperança de vivermos uma vida eterna com o Senhor. Oh, Senhor. Muitas vezes, Senhor, queremos que o cálice também passe de nós. Muitas vezes também, Senhor, queremos buscar caminhos alternativos. Não negligenciamos a ponto de dizer: não, Senhor, cumpra a tua vontade, porque a tua vontade no final sempre vai ser manifesta. Mas às vezes desviamos, meu Deus, da rota. Às vezes queremos, meu Deus, seguir alguns atalhos para poder chegar a esse objetivo. Mas nessa manhã, meu Deus, a tua palavra falou conosco e nos mostrou, Senhor, de uma forma muito clara, que a melhor coisa, meu Deus, é desde o princípio seguir a tua vontade. Assim como a Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim a tua vontade. Assim como o Senhor Jesus disse: mas seja feita a tua vontade. Meu Deus, que a tua vontade, que é boa, perfeita, que é agradável, ela se cumpra em nossas vidas. Nós nos unimos, Senhor, nesse altar, nessa manhã, juntamente com o teu povo, Pai. Levantamos a nossa voz aos céus e clamamos, Senhor, para que a tua vontade se cumpra em cada um dos teus filhos. Sim, meu Deus e meu Pai. E unido com o teu povo nesta manhã, ó Deus, nós entendemos que nós temos um Pai. Aquele, meu Deus, que colocou Cristo, o teu unigênito, sobre cabeça, sobre nossas vidas. E ele, ó Deus, não teve usurpação de ser Deus, mas sim se humilhou e desceu em forma de homem. E ele andou e habitou no meio de nós. E nós aprendemos com eles, ó Deus, que a tua vontade é soberana, é plena sobre nossas vidas. Ainda, Deus, que os nossos pensamentos podem nos levar a lugares, ó Deus, que nós não devemos estar, mas todavia a tua graça nos alcançou. O teu favor, ó Deus, está estendido sobre nossas vidas. Por isso, ó Deus, ensina-nos, ó Deus, a apresentarmos ao Senhor como sacrifício vivo de adoração. De saber, ó Deus, que
que Tu és pleno e eterno e poderoso. E, ó Deus, que o nosso entendimento não deve de conformar com esse mundo, mas transformá-los, porque o Senhor transformou o nosso entendimento pelo poder da Tua palavra e pela autoridade do Teu Filho, nos constituindo, Deus, reinos e sacerdotes nessa terra. Porque assim, ó Deus, depois de todas essas coisas, nós podemos experimentar a Tua vontade, que sempre é boa sobre nossas vidas, nos conduzindo aos lugares mais altos do Senhor, agradável ao nosso coração e ao nosso entendimento. E perfeita, meu Deus, porque Tua vontade é perfeita. Por isso, ó Deus, que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha ministrar na vida de cada um, como foi requerido de Maria, meu Deus, carregar, meu Deus, Cristo, o Senhor, ó Deus, do Teu ventre. E nós podemos entender, ó Deus, que nós carregamos em nosso coração a marca da circuncisão dada, através do batismo, ó Deus, porque nós morremos para nós mesmos e ressuscitamos, ó Deus, na água, como um povo eleito, como um povo próspero, como um povo que tem uma promessa de morar com o Senhor. Ainda que os leões se levantem, e o carro e os seus cavaleiros, todavia o Senhor é o Senhor dos exércitos e batalha as nossas guerras, porque a Ti pertence a guerra e somente a Ti a vingança. Ensina-nos, Deus, o nosso coração repousar no Senhor, descansar diante da Tua face, que tudo mais Tu fará para nós. Obrigado, Deus, porque nós entendemos isso através da explanação da palavra. Entendemos, ó Deus, que nós devemos ser plenos no Teu querer, no Teu agir, no Teu pensar. Devemos caminhar, ó Deus, sempre calçado, meu Deus, na palavra do Senhor, porque é luz para os nossos pés. Como o salmista diz, ó Deus, desvenda os meus olhos, para que eu possa contemplar a maravilha de Tua lei. Nós podemos contemplar através da palavra como a Tua lei é boa, como a Tua graça é agradável aos nossos olhos. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Sim, meu Deus, é sobre a Tua vontade, é sobre o Teu querer, não é sobre nós. É sobre que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. É sobre o mover e o trabalho do Espírito Santo sobre cada vida e cada coração. Sabemos que a palavra, Deus, sem revelação é vazia, mas o Teu Espírito em nós é que nos leva a entender que nós precisamos diminuir cada dia mais, para que o Teu reino cresça em nós e através de nós, para que o Teu reino revele em nós o Teu caráter, Senhor. É o caráter de Cristo que precisamos, é um caráter que nos leva, ó Deus, acima de tudo, entender que a nossa vontade, ó Pai, ela não tem o nosso querer, mas a vontade do Teu reino, a vontade da Tua palavra, a vontade, ó Deus, de Ti em nós. É sobre isso, Senhor. É sobre entendermos que cada dia precisamos mais de Ti. Precisamos que o Senhor em nós faça em nós resplandecer a glória de Deus. Oh, meu Pai, muitas vezes não queremos, porque queremos ouvir a carne, queremos ouvir o nosso sentimento, queremos ouvir a nossa vontade. Não é sobre isso, Deus. É a Tua vontade em nós que nos leva a estar acima de tudo, ó Pai. É a Tua vontade de Davi que levou a ele entender que mesmo errado, mesmo naquela ocasião errada, tentando matar um homem inocente, tentando pegar a mulher do homem inocente, ele diz: não afasta de Ti o meu espírito. Pai, é esse espírito que precisamos. É o Espírito que nos convence da verdade do juízo. É o Espírito Santo, através da revelação da Tua palavra, que faz este homem entender que o caminho errado vai levar à perdição e não à salvação. É esse Espírito que leva esta mulher a entender que é o Senhor que governa, que é o Senhor que reina, que é o Senhor que nos ilumina, que é o Senhor que nos mostra o caminho, que é Jesus, aquele que morreu na cruz, que tem poder de perdoar pecados. É esse Jesus que precisamos na nossa vida todos os dias, para que nós possamos, ó Deus, genuinamente entender que o Senhor cresça em nós, que o Senhor revele em nós a Tua palavra, que o Senhor faça os nossos olhos enxergar um pouco mais, que o Senhor faça as escamas dos nossos olhos cair, como o Senhor fez naquele dia com Paulo. Foi o Espírito Santo que revelou sobre Paulo a verdade do Evangelho. É esse Evangelho que precisamos viver todo dia. E como igreja nós clamamos, ó Deus, revela em nós o Teu Evangelho da graça de Deus, o Evangelho que nos perdoa, o Evangelho que nos liberta, o Evangelho que nos faz caminhar em retidão com
com a tua palavra, o evangelho que nos caminha mais perto de ti. Ah, meu Deus, nós queremos o evangelho da tua graça, a graça de Deus que passa sobre nós, que passa sobre o nosso entendimento e nos mostra o caminho a seguir. É esse evangelho que precisamos, igreja. É essa graça que precisamos, igreja, para que você alcance realmente, como diz a palavra, qual seja a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Não é na carne, não é no nosso desejo, mas é através da revelação de Cristo em nós. Revela, Deus, revela o Cristo genuíno em nós cada dia. Aquele que diz: passe de mim esse cálice, mas sobretudo faça a vontade do Pai eterno. É essa vontade de Deus que precisamos que na nossa vida seja feita. A vontade da palavra verdadeira, a vontade da palavra que nos cura, a palavra que nos liberta, a palavra que nos transforma, a palavra que nos aproxima de Deus, a palavra que nos traz diante do altar de Deus para reatar os nossos laços de amizade com Deus. Assim como Deus chamou Abraão de amigo, Ele também quer te chamar, igreja. Ele quer te chamar de amigo, amigo mais próximo, aquele amigo que a palavra é revelada. Revela em nós, Deus, a palavra que nos muda, que nos traz, ó Deus, mais perto. É esta revelação que queremos desta manhã. É a revelação que Maria teve quando diz: faça cumprir a tua palavra em mim. E o anjo assim se apartou dela. Que Deus cumpra em nós, que Deus cumpra no teu casamento, que Deus cumpra no seu sentimento, nos teus negócios, na tua família, nos teus relacionamentos. Esta palavra imutável de Deus não é a palavra que nos faz querer ouvir o que nós queremos, é a palavra que nos faz ouvir o que nós precisamos para mudar dentro de nós e revelar o verdadeiro Cristo dentro de cada um de nós. Que assim seja, em nome de Jesus. Meu Pai, glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós nos entregamos a ti nessa manhã. Levante as mãos aos céus, se entregue ao Senhor, diga a Ele: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Ou se você está disposto, se você entende que essa vontade lhe conduzirá à vitória, ela não te privará de viver paz, de viver alegria, de viver felicidade, de viver prosperidade, de viver os melhores dias da tua vida. Então se coloque diante desse Deus, se entregue a Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Louve ao Senhor. Santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como céu descer na terra como és no céu, deixa o céu descer. Diga: teu é o reino, teu é o poder, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino
a glória para sempre. Amém. Deus é o reino, Deus é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, Senhor. Tu é a honra, tua é a glória. Obrigado, meu Deus, por esse momento de entrega que podemos, Senhor, render ao Senhor. Cumpra-se em nós a tua vontade, Senhor. Não vamos jamais deixar de cumprir ou de seguir a direção do Senhor. Meu Deus, não importa aquilo que humanamente, aparentemente for gerar de consequências, porque nós sabemos que estando na vontade do Senhor, nós vamos viver muito mais, Senhor, do que a nossa vontade nos daria. Mais tem o Senhor para nos dar. Por isso nós colocamos tudo em tuas mãos e te agradecemos. Conta conosco sempre, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração e esse é o nosso clamor. E você que crê, diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Que você sempre esteja na vontade do Senhor. Ela é boa, ela é perfeita, ela é soberana, ela é agradável. E na vontade dele você sempre vai viver o melhor. Pode ter certeza disso. Sente-se em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, domingo que vem nós vamos ter batismo nas águas. Vai ser um tempo muito especial. Hoje, após o culto, o pastor Messias vai estar ministrando o curso de batismo para quem for se batizar, para poder se preparar para que você assim possa descer as águas batismais no próximo domingo, em o nome do Senhor Jesus. Então você que tomou a decisão e você vai dar esse passo importante de fé, você vai ser preparado para que semana que vem, logo após o culto, você possa descer as águas batismais e vai ser com certeza um momento extraordinário na vida de muitas pessoas. Eu sempre digo isso, meus irmãos, eu nunca esqueço, do dia 3 de maio de 1992. Esse dia ficou marcado na minha vida. Esse foi o dia em que publicamente eu testifiquei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Nunca vou me esquecer daquela manhã fria que estava, e eu vou dizer, meus irmãos, algumas pessoas até que iam se batizar por causa do frio deram um passinho para trás. Mas eu não dei não. Em nome de Jesus. É isso, Senhor. Quero o Senhor, quero servir o Senhor. E glória a Deus. Que decisão linda que eu tomei naquele dia. Eu tenho certeza que esse dia 30 de julho também vai ser um dia que você vai passar anos. Você também vai se lembrar como o dia, a grande decisão que eu tomei. Eu abri mão de tudo nesse dia para servir o Senhor. Eu abri mão de tudo nesse dia para testificar Jesus publicamente. Eu abri mão de compromissos nesse dia, mas eu queria Jesus. Então, eu tomei a decisão e eu sei que vai ser a decisão mais acertada da minha vida. Meu irmão, a vontade de Deus, como eu disse, às vezes humanamente pode trazer algumas consequências humanas, mas não importa. Porque se é Deus que está me dirigindo, Deus sabe o porquê de todas as coisas. Eu abri mão de qualquer coisa para seguir a vontade de Deus, vai me levar a chegar a lugares que se eu não abrisse, eu jamais chegaria. Guarda isso no teu coração. Então, tem o curso de batismo logo após o culto. Então, terminou o culto, você já procura o pastor Messias, e aí você já vai passar por esse tempo de estudo, de meditação, para que você tenha plena consciência daquilo que você vai fazer nesse próximo domingo, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Meus irmãos, nós vamos nessa hora com amor no coração, apresentarmos a Deus a nossa fidelidade. Eu quero orar também pela vida de todos vocês que são dizimistas.